Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 10. Esse é o primeiro texto, depois nós leremos um outro, mas após fazermos algumas considerações nesse primeiro texto. Farei a leitura, por favor, me acompanhe. O texto diz: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos homens fiéis. Antes de continuarmos, eu gostaria de fazer uma oração junto contigo neste momento. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, nosso Senhor querido, nesta noite, ó Deus, nós estamos na Tua presença com o propósito exclusivo de dar glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Entendemos também que neste ato de louvá-lo, de adorá-lo, de nos render aos pés dele, encontra-se a cura, a direção, a orientação, o conforto, o consolo, o descanso, a orientação, a exortação para as nossas almas. Entendemos que fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, sendo assim, só no Senhor encontramos a satisfação plena da nossa existência. É por isso que estamos aqui nesta noite. Estamos aqui nesta noite para expressar a nossa gratidão pela bênção do Senhor na nossa vida, todas as maravilhosas obras que o Senhor tem realizado a favor do Teu povo, a favor desta igreja, a Igreja Batista Regular da Vila Teixeira, a favor dos nossos irmãos e irmãs, aqueles que nos visitam, estão conosco nesta noite, sem dúvida trazidos pelo Senhor. Estamos aqui, ó Deus, para dizer ao Senhor que és o nosso Deus e que queremos continuar andando na Tua presença. E estamos aqui também porque queremos ouvir do Senhor a direção, através da Tua palavra. Queremos adorá-lo através da Tua palavra sendo ouvida e também sendo colocada em prática no nosso viver. Portanto, Senhor, queremos que fales conosco. Senhor, nosso Deus, somos limitados e falhos, ó Pai, tanto o pregador quanto os ouvintes. Portanto, todos nós dependemos da ação do Senhor na nossa vida. Nós queremos que seja o Senhor a falar no nosso coração nesta noite. Queremos que seja o Senhor a pessoa a ser vista, a ser adorada, a ser contemplada e a ser obedecida nesta noite. Queremos que o Senhor seja o centro do nosso culto e da nossa vida, como já foi cantado hoje aqui, inclusive. Nós clamamos a bênção do Senhor. E oramos confiantes, na certeza de que o Senhor já nos ouviu e sem dúvida nos responderá pela Tua infinita graça, bondade e cuidado para com o Teu povo. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, nós estamos diante desse texto de 1 Timóteo capítulo 4. Lemos a princípio os versículos 6 a 10. Se nós formos olhar para esse texto com um pouquinho de calma, será fácil identificar qual é a mensagem central, a ordem central vinda da parte do Senhor para a nossa vida. E a ordem é: exercita-te pessoalmente na piedade. Isso que Paulo estava dizendo àquele jovem pastor chamado Timóteo, que estava assumindo a igreja em Éfeso. Timóteo, exercita-te na piedade. Timóteo, exercita-te na piedade. Crente em Cristo Jesus, membro da Vila Teixeira, você que ouve esta mensagem nesta noite e pertence ao Senhor, exercita-te na piedade. Esta, é claro, é a ordem central do texto. E o texto que nós lemos, versículos 6 a 10, nós poderíamos sistematizá-lo em 3 declarações principais. Elas são as seguintes. Primeira, a piedade da qual nós estamos falando aqui, o texto está dizendo, ela consiste em alimentar-se da boa doutrina e rejeitar as fábulas profanas. Versos 6 e 7 está falando isso. Timóteo
está dizendo a palavra. Alimente-se com as palavras da fé e da boa doutrina. As fábulas rejeita. Então aí está a primeira ordem. Alimente-se da boa doutrina, rejeite as fábulas profanas. Segunda, piedade consiste em apegar-se na esperança da vida, que é e que há de ser, sendo o contrário da religiosidade ascética daquela época. Como assim? O texto está dizendo no versículo 8 principalmente: o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e da que há de ser. Já ouvi alguns dizendo: está vendo, pastor, por que eu não corro, não faço uma caminhadinha, não vou na academia, não faço uma dieta? Diz a Bíblia que o exercício físico para pouco é proveitoso. Vai nessa para você ver, viu, malandrão? Não é isso. Não tem nada a ver com isso, na verdade. Naquela época estava sendo pregada uma doutrina, um ensinamento, de que a religiosidade verdadeira, aquilo que agradava a Deus, dizia respeito a uma espécie de culto, onde as pessoas deveriam ser proibidas de uma série de coisas. Se você ler aí o capítulo 4, comecinho, você vai perceber isso. O versículo 3 está falando que alguns homens, por hipocrisia e pela consciência cauterizada, proibiam o casamento. Versículo 3 do capítulo 4. Diz aí também que eles exigiam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Então perceba, existiam algumas pessoas que estavam pregando naquele momento que a fé verdadeira e genuína que agradava a Deus era uma fé baseada nesse tipo de abstinência. Você não pode se casar, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, aquilo outro. Uma série de proibições. O que a Bíblia está dizendo para nós? Timóteo, essas coisas são proveitosas para muito pouco. Agora, a piedade sim, traz proveito genuíno e verdadeiro. O exercício físico, essa religião baseada na abstinência física, é proveitosa para pouco. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Ô pastor, que beleza, agora eu posso comer o que eu quiser, está liberado, pastor pregou. Não, não é assim também não, olha lá. O texto está dizendo apenas que aquela religiosidade ascética era condenável, não era ela que traria santidade à vida de quem quer que fosse. Terceiro e último, piedade deve ser exercitada. Ele está dizendo isso. Exercita-te na piedade. A piedade deve ser exercitada. E este exercício é pessoal. Exercita-te pessoalmente na piedade. Então é pessoal, é baseado na fé, é baseado na doutrina e é baseado na esperança no Deus vivo. E é um exercício, segundo o versículo 10, que envolve labuta e envolve esforço. Está dizendo lá. É para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Portanto, temos no cristianismo ao mesmo tempo a esperança, e essa esperança está movendo os homens a labutarem-se e a esforçarem-se numa vida piedosa na presença de Deus. Exercita-te na piedade, o texto está dizendo. Mas afinal de contas, eu estou falando aqui sobre exercitar-se na piedade, e você ainda pode estar se perguntando, embora já falamos alguma coisa sobre isso no texto: o que é piedade? Piedade, em primeiro lugar, não é pena. Piedade não é dó. Quem tem dó é instrumento musical, já dizia um amigo meu. E quem tem pena é galinha. Não tem nada a ver com isso aqui. Ele não está dizendo exercita-te na dó ou na pena dos outros. Não tem nada a ver. Essa palavrinha piedade, ela vem de uma palavra latina que se chamava pius. Era um adjetivo que significava aquele que cumpre o seu dever. Piedade, da palavra pius, aquele que cumpre o seu dever. Mas a palavra original é a palavra eusebeia, que significa um bom temor. Que é, portanto, a mistura das duas ideias. Piedade bíblica é aquele santo temor a Deus, que é acompanhado pela santificação e o cumprimento dos deveres estabelecidos por Ele, especialmente através da sua palavra revelados. Um homem piedoso é aquele homem que teme a Deus e faz desse temor motivo para obedecê-lo, para segui-lo, para andar na presença dele. O homem piedoso é aquele que é assinalado por um espírito de reverência, de retidão, é alguém que
teme desagradar ao seu Senhor. Não porque tem medo do castigo, mas porque o ama tanto, que entende que desagradá-lo seria algo tão ruim, tanto para Deus como para ele mesmo. Então ele não quer fazer isso. Ele teme desagradar a Deus. Esse é um homem piedoso. De onde vem esse santo temor? Ele não vem do legalismo. Piedade verdadeira é desprovida de legalismo. Alguns entendem, no passado homens se levantaram pregando uma religião que era baseada numa série de métodos que eram obedecidos a fim de se alcançar a santidade. John Wesley e Charles Wesley defendiam esse sistema a princípio. Porém, o problema desse método é que ele reduz o cristianismo a uma série de regras que você simplesmente segue ou não. Piedade vai além disso. Cristianismo não é apenas uma religião baseada num monte de regras. Faça isso, não faça aquilo. Faça isso, não faça aquilo. Faça isso, não faça aquilo. Faça coisas. Santidade vai além de fazer ou não fazer, sendo adequado a pressões que vêm de fora e que tentam limitar a nossa vida a um molde estabelecido por homens. Piedade não vem de aparências. Homens piedosos muitas vezes pareceram escandalosos aos olhos do povo. Prova disso, Jesus foi o homem mais piedoso que mais existiu. E também foi um dos que mais escandalizou os religiosos da sua época. Portanto, piedade não está ligado ao parecer. Piedade está ligado ao ser. Eu gostaria de exemplificar isso com uma frase de C.S. Lewis. Ele disse o seguinte: veja bem, um homem perfeito nunca age pelo senso de dever. Um homem perfeito nunca age pelo senso de dever. Ele sempre irá querer fazer a coisa certa mais do que a errada. O dever, segundo Lewis, é o substituto para o amor, tanto de Deus como de outras pessoas. Assim como a muleta é a substituta para a perna, o dever é substituto para o amor. Muitos de nós precisamos usar muletas às vezes, mas é claro que é estupidez usar uma muleta quando nossas próprias pernas podem fazer a jornada sozinhos. Deus não quer alguém que o sirva porque tem que servir. Quer alguém que o sirva porque se alguém quer o servir. Este é um homem piedoso. Ser piedoso, portanto, é ser tomado por esses impulsos alegres e transformadores, vindos do Evangelho, vindos de Cristo, vindos do Espírito Santo, vindos da vida que Ele nos dá, a ponto de não sermos mais religiosos devido a regras externas. A piedade é a resposta a esses impulsos puros e santos, que vem de uma nova vida, que vem daqueles que são novas criaturas, que vem daqueles que estão ouvindo o Espírito Santo trabalhar em seus corações. Esse é um homem piedoso, esta é a mulher piedosa. Não é alguém, portanto, que faz porque tem que fazer. É alguém que faz porque ama fazer. É completamente diferente uma coisa da outra. Ainda que eu possa ter na mesma igreja duas pessoas que estão na mesma igreja, duas pessoas que cantam no louvor, duas pessoas que fazem oração, duas pessoas que se envolvem em algum ministério, mas nós temos uma que faz porque ama fazer, outra que faz porque talvez alguém a desaprovará se ela não fizer. A segunda não é uma pessoa piedosa, a primeira é, porque ela teme desagradar ao Senhor, entende que a vontade do Senhor é a vontade correta para a sua vida, então ela faz aquilo que deve ser feito de todo o coração. Agora nós vamos para o segundo texto, Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6 é um texto bem conhecido de todos nós. Me lembro da minha infância quando ia à igreja, levado por minha avó e por minha mãe naquela ocasião, e nós, crianças, entoávamos um cântico que era a mesma melodia daquela música Ao Pé da Cruz. Quero estar ao pé da cruz, você conhece. E aquele cântico dizia: Daniel orava a Deus, não sei se você já cantou, 3 vezes ao dia, é bem antigo. Mas dizia, Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Logo em tempo de aflição, Deus o socorria. Quando foi aos leões pelo rei jogado, não temeu, mas confiou e foi libertado. Todos conhecem a história de Daniel na cova dos leões. Ela está em Daniel capítulo 6. Gostaria de ler, portanto, alguns versículos, não todos, mas alguns versículos com você aqui em Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 6.
Começando pelo versículo 1, leremos versos 1 a 5. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino. Sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, porque o rei Dario assinou uma escritura dizendo que nenhum homem poderia fazer petição a qualquer Deus que não a ele. E Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Verso 14. Tendo o rei ouvido estas coisas, porque Daniel foi pego em oração, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar ou revogar. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel, o teu Deus, que trouxessem a Daniel, e o lançassem na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Verso 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei, foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se ele à cova, clamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Até aí. Daniel, um homem piedoso. Se a piedade significa tudo aquilo que nós acabamos de mencionar, nós podemos encontrá-la na vida desse homem de Deus, chamado Daniel. Daniel era um homem piedoso. Hoje eu quero olhar rapidinho para a vida deste servo de Deus. Quero aprender com ele. Nós devemos aprender com ele a sermos homens e mulheres que vivem uma vida piedosa. Quero olhar 3 aspectos. Primeiro, as evidências de um coração piedoso. Segundo, quero ver com você também os segredos para uma piedade genuína. E também gostaria de ver com você os impactos de uma vida piedosa. Muito pontual e breve, mas esses 3 tópicos. Primeiro deles, portanto, as evidências de um coração piedoso. Estão principalmente no começo do texto que nós lemos. Nós lemos esse texto. Diz a Bíblia, no versículo 3, que Daniel se distinguia dos demais. Haviam 3 príncipes, dos quais Daniel era um, e Daniel se distinguia dos outros. Diz a Bíblia que essa distinção era porque ele recebeu de Deus um espírito excelente. Essa expressão se encontra também no capítulo 5, versículo 12, capítulo 4, versículo 8, e capítulo 1, versículo 17, nos conta que foi o próprio Deus quem fez Daniel esse homem, de espírito excelente. Daniel, portanto, era um homem de espírito excelente, e esse espírito excelente o distinguia dos demais. O homem piedoso sempre será um homem notado,
Um homem piedoso, uma mulher piedosa, sempre será um homem visto, sempre será um homem olhado, sempre será um homem contemplado pelas pessoas, ele sempre se distinguirá dos demais, porque piedade é uma raça em extinção. Mas os homens que são piedosos, os homens que andam com Deus, os homens guiados pelo Espírito Santo, eles são distintos, eles são diferentes. Um homem cheio do Espírito Santo será visto. Um homem cheio do Espírito Santo será notado na igreja ou fora dela. Lembre-se de Eliseu passando na porta da casa daquela família todos os dias, e aquela mulher daquela família olha para a vida daquele homem que passava por ali, e ela diz com certeza: eu vejo que este homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Daniel se distinguia dos demais, porque ele era um homem piedoso. Diz o versículo 4 que Daniel era um homem irrepreensível. É isso mesmo. Os homens estavam procurando alguma ocasião para acusar Daniel, mas eles não achavam nenhuma. Diz o texto que esses homens chegaram à conclusão de que para eles encontrarem alguma acusação contra Daniel, ela só poderia estar baseada na lei do Deus de Daniel, porque não havia do que acusar Daniel. Daniel era um homem irrepreensível. E por que ele era um homem irrepreensível? O verso 4 explica. Porque ele era fiel a Deus. Assim está escrito lá no versículo 4. Os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel. Portanto, a fidelidade gera a irrepreensibilidade. O espírito excelente de Daniel era manifesto entre os homens. Perceba, portanto, que aqui também existe uma aplicação muito importante para a sua vida e para a minha. Porque existem aqueles que acreditam que santidade é diante de Deus, mas diante dos homens a vida é normal. É como se fosse assim: isso aqui é de Deus, isso aqui é secular, isso aqui é sagrado, isso aqui é profano, isso aqui envolve a minha vida com Deus, isso aqui envolve a minha vida com homens. Você faz uma distinção entre o que é de Deus e o que não é. Permita-me dar uma notícia: se você pertence a Deus, todas as áreas de sua vida são dele também. Não existe esse negócio de aqui na igreja eu sou de Deus e lá no serviço eu sou do meu patrão. Você é de Deus em todos os lugares onde estiver. Essa dualização que existe, na verdade, é um dos grandes pecados da igreja moderna. Por quê? Porque nós estabelecemos áreas em nossa vida onde Jesus não é Senhor. E, consequentemente, nós entendemos que em algumas áreas da nossa vida não há espaço para Deus. Ou Jesus é Senhor de tudo, ou Ele não é Senhor. Ou Ele é Senhor de tudo, ou não é Senhor. E a piedade e a irrepreensibilidade dadas por Deus a Daniel eram refletidas diante da maneira como Daniel se comportava no reino, nos seus afazeres domésticos. Zacarias disse: aqueles homens que pertenceriam a Deus, até as panelas de sua casa seriam sagradas. Por isso diz a Bíblia: tudo o que façais, façais para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei para a glória de Deus. Esse era Daniel. Além disso, nós entendemos também que Daniel era um homem piedoso, porque além dele se distinguir dos demais, não queria se enturmar com a turminha. E você que está entrando na faculdade aí, o pessoal lá sabe que você é crente ou não sabe? Não, pastor, tem vergonha. Exercita-te na piedade. Ele era distinto, ele era irrepreensível, ele era conhecedor de suas origens. Diz o versículo 10 que Daniel tinha no seu quarto, um quarto em cima ali na sua casa, e havia ali janelas abertas do lado de Jerusalém. Daniel não morava em Jerusalém. Daniel fora trazido muito cedo de Jerusalém. Daniel era jovem ainda quando foi para a Babilônia, levado cativo. Mas Daniel não se esqueceu de onde veio. Daniel não se esqueceu das leis do seu Deus.
Daniel não se esqueceu do templo onde louvava ao Senhor junto com seu povo. Daniel não se esqueceu da terra santa, terra alvo de tantas promessas de Deus, de onde ele sabia que voltaria para lá um dia, ele e o seu povo, porque Deus havia prometido através do profeta Jeremias. Daniel, portanto, não se identificava com as ordens, com a cultura, com a política, com a moda da Babilônia. Daniel olhava para a terra santa, se lembrava de lá e tinha certeza que era lá o seu lugar. Irmãos, o homem piedoso é o homem que sabe que a sua pátria não é esta. O homem piedoso é o que sabe que o seu destino final não é este mundo. O homem piedoso é o que sabe que a sua pátria, segundo Filipenses 3:20, está no céu, de onde aguardamos o Senhor e Salvador Cristo Jesus. A nossa pátria é de lá, portanto, o que nós vivemos nesse mundo é passageiro, somos peregrinos, a nossa terra não é esta, e portanto não nos amoldamos com este mundo. Esse é um homem piedoso, é um homem que se amolda às leis de sua pátria, e a sua pátria é o céu. Além disso, se nós podemos fazer essa aplicação, e penso que podemos, Daniel era piedoso porque conhecia suas origens. E nós somos piedosos, ou devemos ser, também por conhecer nossas origens. O homem piedoso é um homem que olha para a cruz, porque a sua vida vem do sacrifício realizado lá. Essa tentativa, portanto, de viver um evangelho sem cruz, é exatamente o contrário de evangelho, porque não há evangelho sem cruz. Ora, se o nosso próprio Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, chegou ao céu com a cruz nos ombros, como chegaremos nós no céu carregado aos ombros de outros homens como nós? Se Jesus, o nosso Senhor, foi à cruz pela nossa salvação, Ele também nos convida a tomar nossa cruz para segui-lo. Portanto, não há evangelho sem cruz. E quem entende o evangelho genuinamente, entende que há uma cruz a ser carregada. Ele olha para a cruz de Cristo, ele vê a indignidade dele, ele vê a ira de Deus sendo derramada, mas ele também vê a graça infinita do Senhor em resgatar-nos de lá, mesmo nós não sendo merecedores e sendo indignos. O sangue de Jesus Cristo jorrava, e à medida que jorrava, lavava os pecados do seu povo. O homem piedoso olha para Cristo. Por último, o homem piedoso aponta para Deus. Foi assim com Daniel. Diz os versículos 25 a 27, que o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas, que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto, estou lendo o verso 26, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Quem está falando isso? O rei do império, Dario, o imperador. Por que ele estava dizendo isso? Porque ele via em Daniel o Deus de Daniel. E porque ele testemunhou na vida de Daniel o próprio Deus agindo em favor dele. Então Dario, sendo o imperador, escreve uma carta que impacta todo o império. Todos vocês do império saibam que o Deus de Daniel é o Senhor. Que lindo isso. A piedade de um homem fiel e firme contagiou todo o império. Todo o império. É importante pensarmos, portanto, que Daniel vem jovem ainda de Jerusalém, está na Babilônia, já lidou com o rei Nabucodonosor, já lidou com o rei Belsazar, agora está lidando com o rei Dario, um outro império, agora o império Medo-Persa, e durante todo esse tempo Daniel está firme, dando testemunho do seu Deus. É interessante pensar que mesmo sendo jovem, não foi a Babilônia quem governou Daniel, não foi a Babilônia quem impactou Daniel, foi Daniel sozinho que impactou a Babilônia. Foi Daniel sozinho que reinou sobre ela. Por quê? Porque era um homem piedoso. De forma sucinta agora os impactos de uma vida piedosa.
Sobre a sociedade, no versículo 3, Daniel era um rei. Aliás, era um dos príncipes do rei. E sem dúvida ele exercia o seu ministério com fidelidade, com retidão, com justiça. Debaixo do reinado de Daniel, do governo de Daniel, a sociedade desfrutava de um governo justo e benéfico. Sobre o próximo, versículos de 1 a 5, nós temos isso muito claramente. Daniel impacta o próprio Dario, o rei. E Dario agora está pensando em colocar Daniel sobre todos os demais. Por quê? Porque Dario estava honrando a Daniel, respeitando, admirando, sendo atraído pela boa conduta desse servo de Deus. Mas quando você é piedoso, isso também atrai inveja e perseguição. Nem tudo são flores, viu? Quem anda com Deus de verdade será, sem dúvida nenhuma, odiado pelo mundo. Jesus foi quem prometeu isso. Jesus disse, o servo não é maior do que o seu senhor. Se ouviram a minha palavra, ouvirão a voz. Mas se me odiaram, odiaram a vocês também. Vós não sois deste mundo, por isso o mundo vos odeia, porque vós não sois desse mundo, como também eu não sou. Perceba, portanto, que quando brilhamos a luz de Deus no mundo, por um lado, atraímos homens que enxergam a beleza de Deus e querem vir a Ele através da nossa vida. Por outro lado, existirão aqueles que se levantarão e farão de tudo a fim de nos perseguir, maltratar e apagar essa luz. Portanto, não estranhe quando alguém, de alguma forma, tentar criticá-lo ou tentar intimidá-lo por você ser cristão. Isso é um bom sinal. Preocupe-me com aqueles de quem nenhum ataque nunca surgiu. O impacto do homem piedoso sobre Deus. Deus age em favor desses homens. Deus socorre e Deus livra Daniel. Socorro e livramento na vida de um homem piedoso. A vida de um homem piedoso impactou até os leões. Ficaram todos lá vendo o jantar, mas não podiam abrir a boca. Deus deixou os leões com fome por causa de um homem piedoso. Deus fechou as bocas daqueles leões, impediu que eles fizessem dano contra Daniel. Eu quero dizer para você que aquele homem que anda com Deus e aquela mulher que ama com Deus, diz a Bíblia sobre ele, aquele que nasceu de Deus, falando sobre Jesus, o guarda e o maligno não lhe toca. Diz a palavra de Deus em 1 João capítulo 4, verso 4, maior é o Espírito que está em nós do que o que está no mundo. Se Pedro diz que o diabo anda ao nosso derredor como leão que ruge procurando alguém para tragar, esse leão vai ficar de boca fechada enquanto o povo de Deus andar com Deus. Porque quem anda na presença de Deus é protegido por Ele, e não há leão que o devore. E foi assim com Daniel. Interessante pensar também que o impacto da vida de Daniel impactou não só a sua geração, mas várias outras. Pensando nos reis, Nabucodonosor, primeiro rei babilônico, recebeu a palavra de Deus através de Daniel. Daniel revelou o sonho dele, falou com ele, falou para ele abandonar o pecado dele, falou o que Deus faria com ele. De fato, Deus fez o que fez com Nabucodonosor, reduzindo-o a um animal que comia grama nos pastos da Babilônia. E depois, quando Nabucodonosor finalmente recobra a consciência, ele volta também dizendo, exaltando, louvando, adorando a soberania do Deus de Daniel. Aí Nabucodonosor cai e entra o seu neto Belsazar, também babilônico. Belsazar fez uma festa. E fez uma festa usando todos os utensílios que eram usados no templo de Jerusalém. O resultado foi que Deus se cansou daquela promiscuidade. Com o dedo de Deus aparece escrevendo numa pilastra daquele templo, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pesado foste na balança e achado em falta. Mas quem foi que interpretou essas palavras a Belsazar? Daniel. E Daniel diz àquele rei, olha, se você se arrepender dos seus pecados, pode ser que ainda haja tempo de haver graça diante de Deus, mas ele permaneceu rebelde, e naquele mesmo dia o reino foi passado dele para os medos e persas, conforme Daniel havia dito. Aí agora estamos diante de Dario, e de novo nós temos Dario testemunhando o livramento de Deus na vida de Daniel. Depois nós temos Ciro, o persa. E Ciro também foi impactado pelo testemunho de Daniel, porque diz o versículo 28 que Daniel também prosperou no reinado do Ciro, o persa. 4 gerações de reis, todas elas impactadas pela vida piedosa de um homem, chamado Daniel. Sabe o que a gente precisa para transformar nosso país?
exercitarmos-nos na piedade. Portanto, quem anda conforme ensina a palavra de Deus produz impactos permanentes. E nós temos, portanto, a história de um homem que impactou a Babilônia ao invés de ser impactado por ela. Agora, qual era o segredo dele? Termino com essa última pergunta. Qual era o segredo de Daniel? 2 respostas. Primeira, uma profunda e inabalável convicção de que a presença de Deus vale mais do que a própria vida. Capítulo 1, versículo 8 diz que Daniel recusou as finas iguarias do rei. Logo quando chegou na Babilônia. Nós temos também Daniel condenando o pecado de 2 reis até aqui. E agora nós temos Daniel permanecendo firme no propósito de orar diante do seu Deus, mesmo diante de um propósito de matá-lo caso ele fosse pego fazendo isso. Portanto, Daniel renunciou às delícias, os prazeres da vida, porque entendia que andar com Deus valia a pena mais do que todas as demais coisas. Este é um homem piedoso, a mulher piedosa. E o resultado é que Daniel era um homem de oração. Você viu o versículo 10? Gostaria de ler de novo, já estou quase concluindo. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus. O que está escrito aí? Como costumava fazer. Daniel não orou quando caiu na cova dos leões, não. Daniel foi parar na cova dos leões porque orava. Era costume de Daniel orar. Thomas Watson disse: infelizmente, os cristãos de hoje oram mais por bolsos cheios do que por corações puros. É uma verdade. Homens piedosos são homens que oram pedindo a Deus transformação para os seus corações. Portanto, nós vemos que Daniel orava de forma incondicional. Não importa o que acontecia, ele estava em oração. Ele orava de maneira rotineira, ele tinha o costume de orar. Ele orava de maneira humilde, porque ele orava de joelhos, coisa que não era comum na época. E ele orava também dando graças a Deus. Era uma oração que expressava gratidão. Agora, como aqueles homens sabiam que Daniel era um homem de oração? Daniel orava em secreto, mas as pessoas sabiam. Como? A resposta é muito fácil. É porque não há como esconder o aproveitamento de um homem de oração. Ou de uma mulher de oração. Um homem e uma mulher de oração, sem dúvida, terão seu aproveitamento manifesto na presença dos demais homens. Foi por isso que Jesus disse: ora em secreto, o teu pai que vem em secreto te recompensará. Concluo. O presidente eleito dos Estados Unidos, não atual, no passado, Zachary Taylor, sempre foi um crente fiel desde os dias de sua mocidade. Ele teve a sua posse marcada para o elevado cargo da presidência da República no dia 4 de março, conforme a Constituição daqueles dias. Acontece que a data em questão coincidia com o domingo. Ele tinha um compromisso no domingo. Escola dominical. Circunstância que levou Taylor a recusar assumir suas funções naquele dia, a despeito das súplicas insistentes dos seus correligionários. Como a Constituição proibia a permanência no poder do antigo presidente por mais 24 horas, o Senado viu-se obrigado a eleger o seu líder naquela casa do Congresso, David Atchison, a fim de ocupar o cargo de presidência da República do meio-dia de domingo ao meio-dia da segunda-feira seguinte. Falou: posso ser presidente dos Estados Unidos, mas só depois de cumprir meus compromissos para com meu Deus. Daniel era um desses. Eu posso e devo seguir as ordens de Dario, mas elas só podem ser obedecidas depois que eu obedecer ao meu Deus. Alguém disse: Senhor, em sua oração, eu gostaria muito que a minha vontade coincidisse com a sua nesse dia, mas se não for o caso, que a tua seja feita na minha vida. Esta é a oração de um homem piedoso. Ele impactou gerações, sendo irrepreensível, dando glória ao seu Deus, e ele fazia não porque alguém o mandava, não tinha ninguém mandando Daniel ser fiel na Babilônia. Mas ele fazia porque respondia aos impulsos alegres e transformadores do Espírito Santo. Um homem impactou um império. Que dia nós vamos impactar nossa geração, nossa casa, nossa vizinhança, nossa universidade? Quando nos exercitarmos na piedade.
Portanto, andemos piedosamente com o nosso Deus. Exercita-te na piedade. Esta é a mensagem dele para nós nessa noite. Eu só quero orar com você mais uma vez. Nosso Deus, aqui está o teu povo, e diante do Senhor queremos pedir que faça de nós homens e mulheres que andam piedosamente na tua presença. Que nos exercitemos nessa atividade tão importante. E andemos humildemente com o Senhor a cada dia. Esta é a maneira de impactar a nossa geração. Homens do passado impactaram. Queremos fazê-lo também. Faz de nós vasos úteis nas tuas mãos para a glória do teu nome. Para o bem da nossa geração, do nosso povo, da nossa família, da nossa igreja. Que sejamos homens e mulheres que nos exercitam constantemente na piedade, conforme a tua palavra ensina e orienta. Oramos desta forma em nome de Jesus. Amém.